Bora lá, pessoal. Já estamos aqui em Salmo 126, hein? Pertinho, próximo do final. São 150 salmos. Já estamos em Salmo 126, se aproximando do final. Oração pedindo prosperidade. Quem não quer, né? Prosperidade que vai além da riqueza. Tem muita gente que tem muito dinheiro, bens, dólar, ouro, ações, imóveis, carros e o cara vai lá e se joga da cobertura. Você já deve ter escutado alguma coisa parecida. Eu já vi situações de homens ricos, tanto em São Paulo quanto em Santa Catarina, como aqui no Paraná, esses 3 estados que eu já morei. 25 anos em São Paulo, 16 anos em Santa Catarina, e tô aqui no Paraná há alguns anos, e a gente escuta casos assim que você fica assim, tipo, como isso? Como? O cara tinha tudo, né? Aquela mulher tinha tudo, aquele homem tinha tudo, aquele adolescente tinha tudo. Tipo, como é que o cara se... Não dá pra falar a palavra aqui, senão o vídeo cai. Como é que a pessoa se desvive? Como é que a pessoa se autocancela, né? Se para ali. É a tal da riqueza sem a prosperidade. E não existe prosperidade longe de Deus. Eu já vi casos. Vou contar um caso aqui. Eu estava trabalhando no meu primeiro ano como corretor de imóveis em Santa Catarina, né? Eu tenho meus amigos lá, parceiros lá, e alguns parceiros aqui no Paraná. E primeiro ano, era novembro de 2013. Primeiro ano trabalhando como corretor de imóveis. Eu cheguei numa feira náutica que tem em Itajaí, e uma amiga minha do trabalho, Gomes, tu sabe o que aconteceu? Quem que se desligou lá em Balneário Camboriú? Eu não faço a mínima ideia. Aquele cara, muito rico, milionário, mas assim, milionário, dono daquela construtora, o cara se desligou. O cara se autodesligou. Ele já tinha seus 60 anos, tinha a namoradinha dele com a idade de ser filha dele, tinha muito patrimônio, mas o cara resolveu se desligar. Esse cara era um cara esotérico. Eu li uma entrevista dele, tinha uma revista muito famosa em Balneário Camboriú, eu não lembro o nome da revista, tinha uma revista muito chique, do alta classe de Balneário Camboriú. Uma vez eu peguei uma revista dessa na construtora, eu li uma entrevista de 6 páginas desse cara. Esse cara somente em carros de luxo, Maserati, BMW, Mercedes, Bentley, Rolls Royce, só de carros ele tinha mais de 5 milhões, lá em 2013, antes do Covid, quando os carros eram mais baratos do que está hoje, ele tinha só em carros 5 milhões, morava em uma das coberturas que ele mesmo construiu, num apartamento frente-mar em Balneário Camboriú, e ele não era cristão, ele era esotérico, ocultista esotérico, e segundo a numerologia desse empresário, a vida dele, daquela fase que ele estava em diante, seria bancarrota. Então ele não queria se ver sem dinheiro, ele foi e
se cancelou, se autocancelou, se desligou. Deixou um presente para a namorada e se desligou. E agora eu vou ler. E agora, dentro de todo esse contexto aqui de que prosperidade vai muito, muito, muito além de ter muito dinheiro, eu vou ler para você aqui. Oração pedindo prosperidade. Salmo 126. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheios de alegria. Jesus amado, cara, eu vou ler de novo. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. E terminamos Salmo 126, sobre prosperidade, abastança, prosperidade, riqueza, dinheiro. E claramente aqui no Salmo 126, alguém que estava semeando, chorando, precisando da providência, da provisão de Deus. E Deus pode sim prover, ser o provedor de novo. E é impressionante, né? É impressionante como é que uma pessoa pode materialmente, financeiramente ter tudo, mas sem Deus, ela não tem nada. Ela não tem nada. E nessa voltando na entrevista desse empresário catarinense, durante essa entrevista, olha que engraçado. Foi muito marcante ler a entrevista, porque eu estava começando numa carreira nova, era um cara extremamente bem-sucedido financeiramente. Eu querendo ser muito bem-sucedido financeiramente, vejo todos os carros, todos os imóveis, construções que esse cara fez, e falo, pô, esse cara aqui é uma referência, né? Só que no final da entrevista, a repórter, né, a jornalista pergunta para ele, numa das perguntas assim, quais são os seus maiores arrependimentos? E ele fala assim, cara, eu foquei totalmente no meu trabalho, não dei a atenção devida para minha família. Ele já tinha passado por 2 ou 3 casamentos, e nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nos 2 ou 3 casamentos dele ali, eu não lembro exatamente, as 3 vezes ele não deu certo no casamento. Ele não deu certo na família. Daí eu termino esse vídeo aqui te perguntando, o que adianta você ter todo o dinheiro do mundo e a tua família está destruída? O que adianta você ter mais de 5 milhões em carros de luxo importado, Bentley, Maserati, Rolls Royce, BMW, Audi, Mercedes. O cara tem mais de 5 milhões só de carros importados, construiu vários dos prédios mais bonitos de Balneário Camboriú, mas a família do cara é destruída. Reflete sobre isso. Tamo junto.